Coureiro. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Doverholt 16 conquistou o progresso à Idade do Ferro. Varil. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento.
Elemento 2 de 2 da tela. Botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Fabricação. Elemento 2 de 2 da receita de escudo. Clique com o botão Fabricação. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do botão. Clique com o botão esquerdo. Receita de machado de ferro. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Tela de chat. Mensagem a ser mensagem a ser enviada. Aqui será minha plantação. Doverholt 16 disse: aqui será minha plantação. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento.
Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Tela de chat. Digite uma mensagem e pressione Enter para enviá-la. Fabricação. Use o cursor do mouse ou o botão Tab. Receita de besta. Elemento 2 de 2 da tela. Clique com o botão esquerdo para botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Receita de bloco de receita de pepita de ferro. Botão. Receita de pepita de ferro. Receita de bote de carvalho escuro. Clique com o botão esquerdo. Botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Receita de picareta de ferro. Botão. Clique. Doverholt 16 conquistou o progresso ferrou. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Doverholt 16 conquistou o progresso a Idade da Pedra. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação.
Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão. Fabricação. Elemento 2 de 2 da fabricação. Elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Tela. Mensagem a ser enviada. Mensagem a. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Mensagem. Mensagem a ser enviada. Brasil e assim. Doverholt 16 disse. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. 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 Botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Botão. Clique com o botão esquerdo. Receita de fogueira. Receita de tocha. Clique com o botão esquerdo para ativar. Botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Fornalha. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Receita de espada de ferro. Clique com o botão esquerdo para ativar.
Pastor. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Tela de chat. Digite uma mensagem e pressione Enter para enviá-la. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Receita de botas de ferro. Receita de espada de ferro. Fabricação. Fabricação. Botão. Clique com o botão esquerdo para ativar. Baú grande. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para baú grande. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Baú grande. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Baú grande. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação.
Baú grande. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Baú grande. Use o cursor. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Fabricação. Elemento 2 de 2 da tela. Use o cursor do mouse ou o botão Tab para selecionar o elemento. Menu do jogo.